Pessoal, duas boas-vindas ao nosso podcast Unigrenzen. Hoje recebemos uma visita mais que especial, a professora Caroline Overhoff Ferreira. Ela é professora nos cursos de graduação e pós-graduação em História da Arte da Universidade Federal de São Paulo. É também credenciada no programa de pós-graduação em Filosofia na Unifesp. Estuda a relação entre arte e política em torno de temas como decolonialidade, teoria e história do cinema, do teatro e da arte. Professora Caroline, é uma honra recebê-la em nosso podcast. Muito obrigada, Elaine. A honra é toda minha. Estou mais do que feliz de estar aqui com você e com vocês. É uma grande alegria poder compartilhar um pouco, né, desse percurso e tudo o que eu aprendi neste percurso com vocês. Maravilhoso. Então vamos começar com o Brasil? Conte-nos um pouco sobre a sua história com o nosso país. Estamos bem curiosos e curiosas. Obrigada. Então, o Brasil, acho que sempre habitou em mim, né? Eu fui aos 18 anos para a Venezuela, para aprender espanhol, na verdade. Porém, vieram duas amigas minhas e a gente foi para o Brasil de ônibus. Desde a cidade, agora eu esqueci o nome, a cidade Bolívar. A gente fez todo o trajeto de ônibus até Manaus. Eu falava espanhol, mas eu queria entender. E aí depois eu voltei para fazer o meu doutorado, a pesquisa foi sobre teatro, dramaturgia nos anos 80 em vários países latino-americanos. E aí fiquei aqui uma temporada para aprender português. E depois voltei novamente, fiquei 6 meses. A primeira vez fiquei 2, conheci o meu marido. E agora a gente já está separado, porém, Ah, né? E aí ele veio para o Brasil, para Berlim, perdão. Eu voltei para o Brasil só por um mês e a gente morou um tempo na Alemanha. Depois fomos para Portugal e aí há 17 anos e meio eu estou aqui na minha terra, onde estou naturalizada e onde eu me sinto em casa. E uma mãe de santo uma vez falou para mim, Carol, uhum. você está de regresso. E o teatro, a arte, assim, sempre estiveram presentes na sua vida? Como é que você se enveredou para essa área, assim? Eu ia muito, os meus pais me levavam no teatro e quando eu tinha 15 anos eu assisti um espetáculo, era uma peça do Frederico Garcia Lorca, num teatro em Munique, que se chama Kammerspiele, que é um teatro lindíssimo, Art Deco. E tinha, quando começou o espetáculo, tinha uma senhora sentada numa cadeira e uma outra que estava saindo por baixo da cadeira, era um nascimento. Eu olhei para aquilo, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. E aí eu estudei teatro, né? Trabalhei como dramaturgista no Teatro de Hannover, também na Ópera de Stuttgart. Então, para mim, o teatro, as artes como um todo, porque eu não separo, né? Eu entendo como sistema, e isso também, todas as minhas publicações mais recentes são sobre isso, que a arte faz parte de uma cosmopercepção, né? Seja ela europeia, que é um pouco mais cosmofóbica, como disse o Nego Bispo, Uhum. ou seja ela, né, mais realmente enraizada no entendimento do ser humano como parte da natureza, todos os seres iguais, né, o mundo visível, invisível, tudo conectado. Mas eu sempre senti, e por isso eu acho que o teatro me atraiu muito, porque, né, uma adição Uma das artes. conexão também, né? E é um diálogo, né? Eu Uhum. acho que o teatro, no contexto europeu e ocidental, é uma maneira de pensar o mundo, né? De falar sobre o mundo, de encenar situações que falam. E depois eu, né, trabalho muito sobre cinema, é muito sobre o mundo ao nosso redor e o mundo dentro de nós. E como estes dois mundos, e aí depois, né, na arte como um todo, o mundo que a gente não vê. Mas eu acho que o teatro ocidental é muito mais sobre, né, o mundo interior em relação com o mundo exterior. Isso sempre me fascinou, né, numa questão política, né? A minha linha de pesquisa na Unifesp é política, filosofia, e eu acho que eu vejo muito o mundo assim, né, como um todo, e nós Uhum. dentro dele como uma parte, e onde né, como nos situamos nele, Uhum. Muito com bom. essas Uma questões. leitura desse mundo também, né? E um Sim, sim, diálogo com o mundo. exatamente. Uhum. Tentar se entender, entender onde nós estamos, entender as nossas relações. O teatro muito, né, diálogo, ou seja, Uhum. obviamente tem depois o teatro pós-dramático e tudo mais, mas eu acho que na sua essência o teatro procura entender
quem nós somos e como nos movimentamos nesse mundo, como nos relacionamos com os outros e com o mundo. Uhum. Isso é o que mais me interessa. Muito bom. E você encontrou dificuldades assim nesse caminho, também aqui no Brasil, porque penso eu que às vezes assim tem algumas barreiras, né, até a gente É, conquistar dificuldade esse sempre tem, espaço. né? Não, o mundo é obstáculo, né? A escola mundo, né? A nossa vida aqui, eu acho que para aprender. E eu acho que a gente não é ensinado, né, no contexto ocidental, de entender o mundo assim, que é ele um aprendizado, e o mais importante no mundo não é ser feliz, mas saber lidar com os obstáculos, né? Então, eu morei em 6 países diferentes, né? O Brasil é tipo o meu último. E cada país foi justamente aquele espelho, né? Aquilo, quem sou eu, como as pessoas me veem, como a minha nacionalidade é vista, né? Eu sou alemã, mas nascida como austríaca, naturalizada alemã, depois naturalizada brasileira, e é muito mais o que cada um carrega que vai te mostrar, que vai te confrontar, e você vai ser confrontado com a sua socialização, você vai conhecer a socialização dos outros que talvez não tenham saído da socialização deles, mas quando você sai muito e você se confronta com muitas formas diferentes de estar no mundo, você vai questionar quem você é, você vai questionar o que você aprendeu. Então, eu acho que o grande presente que a minha vida me deu foi justamente este constante questionamento. E no início, né, obviamente, sendo mais jovem, você acha que você sabe como as coisas funcionam. E aí você, né, vai no embate. Hoje nunca mais iria mais no embate. Eu acho que o mais importante é observar justamente o que eu aprendi no teatro, mas eu não consegui sempre viver, porque é uma questão de valores, né? Você vem com um pacote de valores e aí você vai querer viver estes valores. Mas eu acho que o importante é também observar os outros valores e entender que cada um tem uma bagagem bastante carregada, né? E olhar com muito carinho para todo mundo, que não é sempre fácil. Então, hoje, eu acho que eu aprendi muito, muito, muito com cada obstáculo e não foram poucos. No Brasil, eu sofri muito em Portugal, eu sofri muito no Brasil, muito mesmo, assim, de realmente me desesperar. Mas, né, tudo faz parte. Eu acho que sem tudo isso eu não seria quem sou e eu acho que tudo valeu super a pena, assim. Que bom. E toda essa bagagem, né, vai além de nacionalidades, né? Muito além Muito dessa ideia além. de nação ou país, né? E o interessante, né, que aprender, e o que eu aprendi no Brasil, em termos de me abrir, né, de perceber o que é a Europa, como a Europa escreve a história da arte, entender mais profundamente o colonialismo e tudo mais, eu acho que no Brasil eu aprendi que tem toda uma longa história da qual eu já faço parte, né? E agora meio Uhum, que estou tendo a oportunidade de pegar o fio, né, num uhum, outro momento, mas sabendo, algumas pessoas me informando, me dando, né, dicas de por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo o que estou fazendo, né? Entender justamente todo esse olhar descolonial para mim é um reflexo também poder ter vivido e sofrido em Portugal 8 anos, foi uma escola assim uhum, super uhum, importante, justamente para entender a mentalidade colonizadora. uhum. Não que né, a Alemanha não tenha, a Inglaterra, onde eu estudei, não tenha, mas é diferente estudar, né, depois ir no Brasil, ter estudado o Brasil e morar um tempão e dar aula em Portugal, estar confrontada com Uhum. a mentalidade, a socialização dos alunos, né? Então, realmente, Tudo isso faz parte do fluxo da vida, né, Carolina? E assim a exatamente. gente vai seguindo esse fluxo. Mas já que você tocou nesse assunto, também tem uma pergunta sobre isso aqui, né? A sua pesquisa, ela envolve perspectivas decoloniais. Você tem um Sim. livro, né? A Dekoloniale Kunstgeschichte. Esse foi lançado na Alemanha e em breve vai ser lançado no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a escrita desse livro, o que que te motivou a escrever e também o que que significa o decolonial na arte. Certo, obrigada, Elaine. Então, quando eu cheguei aqui, né, eu era, na verdade, devido à minha experiência em Portugal,
Portugal uma pesquisadora do cinema, porque eu cheguei em Portugal e eles queriam que eu desse aula sobre cinema, eu dei aulas de várias, também teatro, mas na verdade foi cinema e cinema de língua portuguesa. Aí cinema português, brasileiro, luso-afro-brasileiro, luso-brasileiro. E aí eu cheguei aqui e fui, né, concursada num curso de História da Arte. E eu sempre tive um relacionamento, né? Então, eu pesquisei muito mais teatro e cinema. Eu tive um relacionamento com a história da arte, não sei, eu sempre pensava, não quero estudar, né? Renascimento, Barroco, mas estudei, fiz mestrado sobre isso e tudo mais. E aí me falaram, aqui a gente tem várias disciplinas que são rodízio, você tem que dar a introdução à história da arte. Eu falei, opa, eu não sei. Eu não sei dar isso, não. Eu estou totalmente desatualizada, né? Eu pedi um ano e comecei a ler. E aí eu pensei, putz, né? Porque eu conheci autores como Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Ailton Krenak, Davi Copenaua. Eu pensei, meu Deus do céu, né? Tudo que eu sempre intuía que estava errado naquilo, Uhum. naquela narrativa europeia, pensei, Uhum. putz. Aí eu organizei as aulas com perguntas. O que é arte? O que é estudamos? Por que a chamamos de história da arte? Qual o papel da história? Como a filosofia e a teologia, ou, né, as religiões monoteístas se posicionaram? Quais são as metodologias? Então, eu organizei assim, aí começou uma greve em 2012. Ah, Aí eu pensei, putz, e agora? Eu pensei, então vou escrever um livro, porque quando tem greve, né, não tem aula, então eu vou escrever este livro para os alunos. Então, eu escrevi, na verdade, a Introdução Brasileira à Teoria e História Crítica das Artes, que saiu uhum. em 2019, 5 anos depois de ter Ah, começado a escrever, pela Edições 70, né, pela Almedina Brasil. E o livro foi um sucesso de venda, não um sucesso assim grande, mas um uhum. sucesso para um livro da área. Ele não foi, não teve uma única resenha no Brasil, né, Puxa, falando de obstáculos. E sim. aí eu comecei a ler mais e mais e mais, porque muitos autores indígenas, muitos autores Uhum. afrodescendentes saíram teses de doutorado, né, mestrados, né, dissertações. Eu fiquei pesquisando. Eu fiz uma disciplina com os meus alunos da graduação, uma opcional, que se chama justamente arte descolonial. Uhum. E aí, nossa, a gente aprendeu muito, a gente fez um canal no YouTube, a gente deu uma Ah, disciplina online, né? A gente fez tipo, né? Como chama isso? Um mini curso online. uhum. E disso vai sair um outro livro também, Que joia. que vai ser no segundo semestre. Então, toda essa questão desse colonial, eu realmente aprendi ao longo dos anos. E quando a gente fez aquela disciplina, todo mundo falou, mas a gente não sabe o que que é. Eu falei, então vamos descobrir, né? Uhum. Vamos entender. Então a gente leu todos os autores, né, descoloniais, tanto os latino-americanos, os africanos e tudo mais. Então, o livro Decolonial é Contos que a gente segue ainda essa estrutura das perguntas, mas tem um primeiro capítulo que explica, digamos, a gênese dos estudos descoloniais, né, do conceito, o que isso significa, o que isso pode, aonde isso pode levar. E depois eu fiz novamente uma revisão do livro como um todo, Uhum. né? O que já estava no livro brasileiro, Introdução Brasileira à Teoria e História Crítica das Artes, eu depois revisei realmente capítulo por capítulo mais ainda. E agora realmente estou contente com o resultado. Acho Que que eu bom. cheguei aonde eu podia chegar. Sabe, claro, você sempre reescreve as suas coisas, mas no momento eu sinto, ok, eu realmente escrevi o que queria dizer. Eu tentei uma Aham. editora inglesa, porque eu traduzi também para o inglês. Aí, isso é uma curiosidade, mandei para muitas editoras, isso 5 anos atrás. Ninguém queria falar sobre o descolonial, agora está pipocando que Tá, nem louco, né? É sempre exato.
eu estava chegando um pouco cedo. Aí eu mandei para a editora do MIT, né? E o cara, curiosamente, ele leu num dia. E aí ele Uhum. falou, ó, você é um anti-Gombrich, né? Eu falei, exatamente. E ele falou, nossa, seu inglês é fantástico. Eu falei, muito obrigada. Ele falou, mas a gente não vai publicar, ninguém vai ler isso. Eu falei, mas como? Se eu sou anti-Gombrich, se né, a pauta descolonial é super importante, o cara me realmente elogiando, Uhum. mas ele achou melhor vender mais Gombrich do que um Exato, anti-Gombrich. exato. E eu não sou tão anti-Gombrich. Não, ele É, escreveu uma história sim. da história da arte da perspectiva europeia. Eu estou criticando essa narrativa. Uhum. Então, o que ele escreveu pode ser válido. É que falta sempre o debate do colonial, Falta o né? debate, falta o Augenhöhe, né, que a gente tanto fala. Sim, Todo mundo está ali para conversar, não é mesmo? E para expor a sua perspectiva, a sua arte, né? sim, E a questão da hierarquia também, né? Aí a gente exatamente. pode entrar em outros temas como eurocentrismo, enfim, né? Podemos tomar essa perspectiva também. Mas você enxerga, assim, um futuro promissor, principalmente aqui para os nossos projetos, para as universidades, a partir dessas perspectivas decoloniais? Como é que você vê isso? Você vê Então, espaço agora? eu acho que por parte dos alunos eu vejo muito espaço. Por parte dos colegas, e dos pesquisadores, em geral, eu vejo resistência. Eu tive uma situação de altíssima resistência em Berlim, na Assim, Universidade das Artes agora, onde me interromperam. Eu não podia mostrar imagens numa Universidade das Artes, fui censurada. Então, incrível. eu percebi a resistência, né? A gente tem que entender porque é justamente isso, você acha que o descolonial é mega importante, uma vez que você entendeu o que significa, né? A gente tem uma licenciatura intercultural indígena, ou seja, a gente trabalha com alunos, né, que vêm das terras indígenas, que tem uma outra epistemologia, uma outra cosmopercepção, uma outra perspectiva. A licenciatura tem um outro objetivo. A pluriepistemologia é o meu objetivo. Uhum. Porém, a Europa, que tem, né, 600 anos de impondo a sua perspectiva, a sua narrativa, e ela ganhando com isso, né? Isso faz parte do Exato, pacote, do capitalismo e do modernismo, né? Que é um pacote só, ou seja, eles dominam o mercado editorial, por isso não queria meu livro. Agora, quem vai publicar estes livros são os americanos, né? Eles não queriam uma perspectiva do Sul. exato. Porque por mais que eu tenha nascido na Europa, é justamente isso. Eu acho que nós somos capazes, porque aqui o eurocentrismo é igual como na Europa, não entende? Às vezes é pior, né? Porque as pessoas, né, têm esse sentimento de, sobretudo a classe média alta, de querem pertencer não ao Brasil africano, ao Brasil indígena, né? Mas é o Brasil europeizado, que, como diz o Muniz Sodré, é tudo um trompe-l'œil, né? Uma fachada liberal e para justamente, né, poder manter uma ideologia de exploração. Exato. Então, uma vez que você entende isso como intelectual, como pesquisador, eu acho que você não quer voltar, Uhum. né, para aquilo que você entendeu. Mas eu acho que em termos de financiamento, de pesquisa, o mercado editorial, eu acho que já está super mexido. Eu acho que tem colegas maravilhosos, afrodescendentes, né, negros e indígenas que estão publicando coisas super legais, que estão, né, os artistas estão ocupando o espaço com todas as dificuldades e todos os constrangimentos. Os alunos vêm, né? A minha Unifesp, ela é de cota, a gente tem cota de mais de 50%, a gente tem cota na pós-graduação, os temas que vêm, as pesquisas que vêm são muito mais nessa direção. A gente também tem o tradicional, né? O mais clássico, eu acho que os colegas estão se abrindo, não sei na profundidade, né? Porque justamente quando você faz pedido de financiamento, eu sempre
tive nãos, sempre. Ah, né, para o meu livro, não, isso é abrangente demais, Uhum. tudo sempre é abrangente demais, é sempre não tem metodologia, né? Essa é a maneira mais fácil de tentar calar o ser humano. É, então, eu vejo misturado, né? Eu publiquei recentemente um artigo na revista Text sobre o o Bispo Olha, do Rosário, que é a minha pesquisa de livrociência. Não consegui publicar aqui em revistas, ah, disseram que não, a gente já sabe disso, porque eu digo que o bispo foi um médium, que, né, ele teve uma missão, ele não foi louco, né, ele foi patologizado. Ah, não, isso já sabemos. Não, não, ninguém nunca falou. Eu publiquei numa revista menos conhecida, da uhum. Unilab, Capoeira, e então está online, mas agora foi publicado com uma revisão excelente, assim, muito, muito boa, com a colega que leu, o colega, não sei, nossa, com o maior capricho, e, Excelente. nossa, porque a gente precisa disso, né? Não, não se chama revista, né? Pareceres tem uma razão de Sim. ser, né? Voltando para a sua pergunta, eu vejo que há uma grande vontade, mas quem pode lidar este processo e seria bom que assumisse essa liderança são justamente os países do Sul. Só que os países do Sul quase sempre são mais eurocêntricos do que os do Norte. Aí os do Norte são mais rápidos quando percebem que isso agora é né, uma nova área que dá agora, né, possibilidade. Eu não estou criticando todo mundo, mas eu acho que, infelizmente, e a gente tem que ser honesto também, né, muita pesquisa segue, né, tudo bem, o conceito aparece por uma razão, porque as pessoas estão interessadas, mas muito também, né, é moda, Uhum. é assim, né, não deveria ser, mas é. Infelizmente. Então, Então, esses deslocamentos são importantes, né? Até para a gente refletir esse tipo de coisa que pode acontecer com um conceito, com perspectivas, né? Como pode ser manipulado isso também. A pergunta que eu te faço agora é mais uma curiosidade minha também para ver como você observa a nossa área, né? Nesses encontros, e assim a gente se encontrou também, fazendo trocas entre diferentes áreas. Nós tivemos um encontro recente com um professor de história, uma professora da antropologia, você e eu aqui da área de DAF, né, de alemão como língua estrangeira, educação linguística. Na sua opinião, a formação de professores, né, agora também de línguas, como é que a gente pode contribuir com esse debate, com esse diálogo? Como é que você enxerga isso? eu acho que pode contribuir super. Por quê? Porque a língua, como forma de comunicação, né? Nós que falamos várias línguas, ou as pessoas que têm oportunidade, você só mergulha dentro de uma cosmopercepção, dentro de uma cultura, se você fala a língua. Então, eu acho que este mergulho, ele vem, né, com tudo, não é só a língua, ela vem com tudo. Então, eu acho, aliás, né, se você pensa nos estudos de cinema, quem fazia os estudos de cinema eram as pessoas dos departamentos de línguas na Inglaterra, começou por lá, porque as Olha, pessoas queriam entender os cinemas das outras nações. Então, né, eram os departamentos das línguas de onde saíram os estudos de cinema e do audiovisual. É muito interessante isso, porque era realmente, como eu vou entender o cinema brasileiro, né? Então, estou num departamento de línguas, né, de português, do departamento de estudos latino-americanos, então eu vou estudar, porque é um caminho de aprender tanto a uhum. língua como a cultura ou cosmopercepção, né, Sim, desse contexto. Então, eu acho que, então, eu sou defensora muito da pluriepistemologia e da multidisciplinaridade, sim, né? Eu acho que, e nós todos somos, eu, por exemplo, fui formada, tudo bem, né? História da arte, teatro, cinema. Eu não estudei filosofia, mas muitos colegas dizem que este livro é um livro de filosofia, de hum, estética.
né? Eu não diria, mas, né, estou credenciada num Uhum. departamento de filosofia e eu faço parte de uma linha arte, política, filosofia. Então, o meu olhar, eu acho que hoje em dia poderia ser considerado mais filosófico. Eu leio antropólogos, né, eu acho que nós somos autodidatas sempre, em um certo Uhum. sentido. Eu não acredito muito nessa questão acadêmica de especialidade. Eu acho que isso é muito para, né, como diz o Jacques Rancière, definir fronteiras. Exato. Sou muito adepta. Eu acho que é muito mais É. interessante. Por exemplo, história da arte é muito mais interessante que falar com artistas. Eu acho que, né, o artista vai a perspectiva dos artistas sobre cinema, sobre arte. Né, porque justamente olha com um olhar mais filosófico, mais, né, né, mais intrigado. Então, eu acho que a gente se deve dar essa, essa abertura, né, não Não se seguir reduzir, né? a Uhum. disciplinaridade, né, aquela disciplina, ela, Uhum. né, fecha. Então, eu acho que eu gosto dessa ideia, né, de uma abertura. Humanidades, né? Que é isso, né? São várias áreas. A gente precisa, para realmente entender um assunto, de várias disciplinas, né? Uhum. O curioso é depois perguntar como eles estão fazendo, quais as perguntas que eles fazem, qual é a pergunta que eu faço, qual a resposta, a qual a resposta eu consigo chegar com a minha pergunta. Se eu fizer outras perguntas de outras áreas, chego a outras respostas? Claro. Então eu faço mais perguntas, né? Chego a uma resposta mais completa. E tudo contribui, né? Acho Sim, fantástico isso e espero que a gente continue em diálogo, porque nós aprendemos muito com você, sempre, viu? É enriquecedor conversar igual, contigo e dialogar, né? super obrigada, E igualmente. nós que agradecemos, a gente agradece muito pela sua participação, desejamos muito sucesso nos seus projetos e, como disse, né, que possamos seguir dialogando. Se você quiser fazer um fechamento assim, Muito obrigada. Não, eu que te agradeço, Elaine, porque eu acho que nós pensamos sempre em conjunto, né? Tem um texto de um dramaturgo alemão, Heinrich von Kleist, e ele tem um ensaiozinho sobre o desenvolvimento das ideias ao falar. É um texto lindo, porque ele fala justamente quando você conversa, quando alguém te faz perguntas, quando você responde, né? Você começa a formular, a pensar, né? O mundo só existe em diálogo, tudo só existe em diálogo. E a pesquisa, né? Nós somos condenados a sermos muito, né? E quando a gente escreve e tudo mais, né? Estamos muito sozinhos. Mas eu digo isso no início destes dois livros. Eu sou extremamente grata a todas as pessoas que conversaram comigo, que se interessaram pela minha perspectiva, que me trouxeram perspectivas, né? Eu não seria absolutamente nada sem os meus alunos, nada. maravilha. E os colegas também. Mas eu sempre achei a sala de aula como um espaço mais acolhedor, sabe? Mais aberto. Uhum. Eu aprendo muito, 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 porque eu acho que uma troca não é uma, né? Concordo Eu acho muito contigo. que falta essa questão da competição, né? Eu acho que não é interessante, não. Sim, Então, te agradeço imensamente por este espaço. Também espero que a gente possa dialogar muito no futuro, tenho certeza, aliás. também tenho. Desejo um ótimo dia, uma ótima, né, para todos que estão assistindo. Agradeço o interesse, tanto seu como de quem, né, tomou o tempo para nos ouvir. Ótimo, maravilhoso. Muito obrigada, Caroline. Até a próxima, né? Até a próxima, pessoal. Próximo.